Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Debate Wrestling. E hoje vamos estar comentando sobre o John Cena de novo, porque eu tava assistindo o podcast do Ariel Helwani. Ele é um cara lá da gringa e tal. Ele faz um programa dedicado principalmente a MMA e UFC, né? Mas ele também fala de wrestling, de WWE, principalmente quando tem algo grande e tal. Ele já entrevistou vários caras como o Triple H, como o CM Punk, o Cody Rhodes, o Joe Hendry. Ele já entrevistou uma galera, tá? Então ele tem uma certa credibilidade como jornalista e como entrevistador. E eu gosto de ver as opiniões dele e tal. Eu tava vendo as opiniões dele sobre o WrestleMania 41, sobre o main event da segunda noite. Ele não gostou do main event, porque, né, a gente sabe que foi um main event polêmico, foi cheio de problemas e tal, né? Tirando o fato do John Cena vencer, que era o certo, a forma que foi feita não foi legal. Ele falou algo do John Cena que eu achei muito interessante. Ele tava falando que o John Cena Hill ainda não convenceu ele, sabe? Que, tipo, ele ainda não tá satisfeito por enquanto, tipo, ele tá dando chance pra história ser contada e tal, mas que ele ainda não acredita nesse personagem do John Cena. Ele falou que tá forçado, que é difícil acreditar que o John Cena, ele é esse cara, sabe? Tipo, fica muito na cara que é uma atuação de Hill, que ele tá fazendo de tudo pra parecer um heel, tá ligado? Tipo, toda hora brigando com a crowd. E que não parece legítimo, né? Que ele prefere quando o cara, ele tem uma legitimidade maior como heel. Tipo, o Logan Paul, que é um cara considerado chato. Ou, por exemplo, o Dominic Mysterio, que ele tem um jeito arrogante dele e tal. E que é difícil acreditar que o John Cena, depois desses 20 anos, ele é esse cara, tá ligado? Então, tipo assim, eu achei interessante o que ele falou. Concordo em partes, discordo em algumas. E eu quero comentar sobre isso hoje, tá ligado? Tipo, eu quero comentar se a heel turn do John Cena tá entregando o que tinha que entregar, ou se ela tá decepcionando, né? Aí vocês deixam nos comentários o que vocês acharam, se vocês pensam que a heel turn dele tá flopando, se tá dando certo. Vamos aos pontos, né? O primeiro ponto é que, tipo assim, o John Cena, ele é um herói na vida real também. Tipo, o John Cena, ele foi uma figura pública muito importante pra empresa, né? E ele foi o cara lá que mais realizou desejos, né? Tipo, que ele Make-A-Wish lá, de crianças especiais e tal. O John Cena é quem mais fez isso. E tanto que o Randy Orton fala na promo pro John Cena, na primeira promo que eles tiveram contra o outro no último SmackDown, né? Que foi tipo assim, poxa, Cena, você é o cara que fez tanta arrecadação boa, você fez tanta ação boa, que é muito bizarro te ver agora, assim, com um vazio dentro de você. Faz ser difícil você, tipo, odiar o John Cena numa história, porque você sabe o tanto de coisa boa que ele fez, tá ligado? Porque não é como se, tipo assim, isso não fizesse parte da lore dele. Fez parte da lore dele, né? Ele é um cara que, tipo assim, ele sempre lutou ao lado das crianças. E, tipo, quando ele turna heel e quando ele fala que não se importa mais com as crianças e tal, é difícil uma criança ou uma pessoa que já cresceu, que foi influenciada positivamente pelo John Cena, olhar pra isso e falar, poxa, eu não gosto mais dele, tá ligado? No fundo, a gente sabe que o John Cena gosta das crianças, sabe? Então esse é o primeiro ponto que argumenta de por que é difícil comprar o John Cena como heel. O segundo ponto é um ponto que eu até desconsidero hoje em dia, que é o lado comercial, né? Tipo, se John Cena tornar heel, vai afetar as vendas porque ele vende muito. Isso era um pensamento do passado, porque o John Cena quase tornou heel no passado, certo? E ele só não tornou heel seria porque atrapalharia as vendas, né? Ele, como top guy, é o cara que vende bastante camisa e tal. Na época que ele tornar heel, ele ia mudar a gimmick dele, ele ia mudar tudo. Não é igual hoje que ele faz uma ironia ali, que ele usa o mesmo tipo de camisa, de mercadoria, né? Ele ia realmente mudar tudo. E isso poderia afetar as vendas, né? Só que, tipo assim, hoje em dia não é mais o caso. Eu desconsidero isso. Porque o John Cena tá heel e tá vendendo camisa pra caramba, tá ligado? Porque, tipo assim, hoje em dia não é mais aquele negócio de, o cara é heel, o cara não é mais popular. Não, o John Cena heel, ele foi mais apoiado do que o Cody Rhodes na feud. E, tipo, com razão, tá ligado? Você tem um John Cena que tá na última WrestleMania dele, que tá no último ano dele, querendo quebrar o recorde do Ric Flair de maior campeão de todos os tempos. É muito difícil você torcer contra o John Cena nisso, sabe? É o John Cena vencendo o 17º dele. Então, tipo assim, não quer dizer que o John Cena vai tornar heel e vai vender menos. Aí o terceiro ponto, que vai contra o Cena tornar heel, e que não é culpa do John Cena, é o ponto que a gente já sabe, né? Que faltou o The Rock aparecer, faltou explicações do John Cena se vender pro The Rock e tal. É a ausência do The Rock, cara. Tudo leva ao The Rock. É inegável que o The Rock, ele tem muita culpa de algumas coisas de furos de roteiro que tá acontecendo com o John Cena. Tipo, o The Rock não participou da WrestleMania. Nos últimos anos que ele não apareceu, não no ano passado, né, no caso, mas tipo, todo ano era a mesma desculpa, que o The Rock não podia participar, que ele não podia vir enfrentar o Roman Reigns pelo título porque
ele tava gravando filme, sempre essa desculpa. Tava gravando filme, tô ocupado e tal. E esse ano é a primeira vez que eu vi o The Rock falando assim, eu não apareci porque eu não quis, tá ligado? Tipo, ele sempre usou desculpa de filme, e esse ano não fez isso, tá ligado? O ano que ele mais tinha que aparecer, ele não usou desculpa que tinha que fazer filme, ele literalmente falou que ele não quis aparecer, tá ligado? Ele deu desculpa, falou que ele sente que essa história de vender a alma tem que ser pausada agora, que o foco tem que ser no cine, no último reinado dele, no último ano dele. Eu acho conversa fiada do The Rock, tá ligado? O The Rock, ele fala o que ele quer falar e ele quer que você compre o que ele tá falando e foda-se. Então, tipo, o The Rock é um cara que dá migué, sabe? Ele fala uma desculpa de não ter aparecido e pronto. E ele acha que todo mundo vai comprar essa desculpa dele. E a única coisa pra mim que tá faltando nessa return do Cena é a explicação do The Rock, dele falar porque o John Cena se vendeu pra ele e tal. Porque, tipo assim, o motivo do John Cena se vender pra ele, a gente já imagina os motivos. Só que a gente não tem que imaginar, a gente tem que ver eles contando pra gente, tá ligado? Não tem que ser um bagulho de você ter que imaginar. Eles entendem que você já sabe por que o John Cena se vendeu e eles não precisam explicar. Mas tem que explicar, cara, porque faz parte do show. Você tem o John Cena se vendendo, aí a gente imagina do motivo, né? O John Cena é um cara que perdeu por anos. Ele faz anos que não vence uma luta. E ele só perde. E a carreira dele tá acabando. E ele vai acabar a carreira no fracasso. Ele tá no desespero. E ele sente que a crowd tá traindo ele, porque ele perdeu pro Jey Uso no Royal Rumble, todo mundo tava fazendo it, todo mundo tava cagando pro John Cena lá, só na internet que estavam ligando pra ele, tá ligado? Você vê que o John Cena, no último ano dele, ele já perdeu o Royal Rumble, já perdeu uma chance. A última chance que ele tinha era entrando na Elimination Chamber. Aí, o John Cena, ele se confirmou na Elimination Chamber, sem vencer nenhuma luta classificatória, porque ele tava gravando o filme e não participou de nenhum show depois do Royal Rumble. Então, ele se colocar naquela luta, você imagina que o The Rock que ajudou ele a entrar na luta. Então você imagina que seja isso, mas isso não é explicado. Só que mesmo se for isso, não é tão impactante assim. Porque a gente sempre teve na história da WWE vários lutadores se classificando para lutas sem vencer nada. Na WWE acontece muita luta de título que você não vence um number one contender primeiro, que você só rivaliza com o campeão e pronto, você tem só a chance de alguma forma. Aí beleza, o John Cena lutou a Chamber sozinho, o cara ganhou na marra, tanto que beleza, o CM Punk foi atacado pelo Rollins, mas o Cena venceu sozinho o Chamber, certo? Ele venceu sozinho o Chamber, não precisou do The Rock. Depois, o The Rock ataca um Code, né? Então, tipo assim, o que o The Rock fez de importante nessa história? Tipo, o que o John Cena venceu graças a ele? Ah, porque o The Rock trouxe o Travis Scott pra ajudar o John Cena? Talvez, mas só o Travis Scott? Então, tipo assim, o Cody Rhodes que derrotou o Brock, que derrotou o Roman, ele vai perder só por causa do Travis Scott? E beleza, na minha análise da WrestleMania, eu defendi a participação do Travis, que eu comprei a ideia da trollagem do John Cena, né? Vou estragar o wrestling, vou trazer uma celebridade aqui que ninguém quer que apareça e vou fazer aparecer pra me ajudar. Beleza, pela trollagem foi legal, mas é igual eu falei na minha análise, não podia ser só o Travis Scott. Podia ter ele, mas não podia ser só ele. Tinha que ter The Rock, tinha que ter alguém ajudando o Cody, né? Então, essa return do John Cena, ele tá passando o tempo dele heel, promando contra os fãs. E ele tá tendo que demonstrar um ódio pelos fãs o máximo que ele pode. Pra ele falar, gente, eu sou heel. Eu sou um vilão agora, eu sou o cara mau, eu não sou o face. E aí parece que, tipo, too much, tá ligado? Parece que ele tá tentando demais, que, tipo, ele quer o máximo possível brigar com os fãs. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de promo não é uma promo de alguém que se vendeu pro The Rock. Então isso tem que fazer parte da história, isso tem que ser contado, isso tem que ser mostrado, aparecido. E como o The Rock não aparece, John Cena faz uma promo heel, que é tipo uma promo do New Day. Porque o New Day, por exemplo, eles tornaram heels discutindo com o Big E, falando coisas horríveis pro Big E e pros fãs, tipo, de saco cheio com os fãs. E aí, eles estarem de saco cheio com os fãs, tipo, isso explica as promos atuais deles, que eles vêm e eles brigam com os fãs. Então é o tipo de promo de alguém que ficou insatisfeito com os fãs depois de um tempo e que agora tá descontando a raiva. O John Cena não é isso, não é uma heel turn que foi só isso, né? Se o John Cena tivesse se tornado heel igual o New Day, aí sim, ele heel tinha que só fazer isso. Mas como ele faz parte de algum plano do The Rock ali que envolve ele, Travis Scott, ele tem que trazer isso pra promo, sabe? Mas enfim, já usamos alguns argumentos que vão contra o return do John Cena, então vamos aos pontos que defendem o return do John Cena, né? Então o primeiro ponto é que John Cena, ele já é uma lenda consolidada, sabe? Tipo, ele tá no último ano dele, e tanto que o Triple H, quando o Triple H ofereceu pro John Cena a ideia da return, o John Cena topou na hora, porque ele achou que ele ia fazer mais do mesmo no último ano dele e que ele vai poder fazer algo diferente. O John Cena, ele falou que gostou pelo desafio, então ele gostou muito da ideia, tá ligado? O John Cena de hoje em dia não teve a mesma preocupação que o John Cena lá atrás teve, até porque hoje em dia
a WWE não é mais o John Cena faz tempo, né? Ele é o GOAT, mas a gente teve o Roman carregando, a gente teve o Cody, beleza, que por mais que a galera não gosta do Cody, muita gente, né? Então o John Cena, ele viu a chance de se reinventar e ao mesmo tempo abre portas para ele ter rivalidades diferentes para terminar a carreira dele. Então, por exemplo, Randy Orton e John Cena. Randy Orton e John Cena é uma rivalidade clássica, tinha que acontecer nesse último ano do Cena, só que dessa vez vai ser diferente. Pela primeira vez o Randy Orton é o face da história e o John Cena é o heel. Então já é um diferencial bacana. Então esse ponto é um ponto que eu até defendo, que ele já tá consolidado, que ele já fez o que ele tinha que ter feito, tipo, ele já venceu o 17º. Então agora é passar esse resto do ano tentando fazer a run dele ser a mais memorável possível que ele puder. O segundo ponto tipo, pra mim é muito óbvio, tá ligado? Todo mundo sabe que é roteirizado, cara. A Kayfabe, ela morreu há muito tempo. Então, tipo, de boa, tá ligado? A gente sabe que o John Cena, na vida real, é um cara gente boa. É um cara que ainda faz boas ações. Então, ele é um cara bom, a gente sabe disso. E não é isso que vai estragar a run heel dele. É uma run pra gente aproveitar, pra gente ver ele se despedir. Então, defender a Kayfabe hoje em dia é algo meio complicado, cara, porque, tipo, nós mesmo fãs de wrestling, fãs de WWE, a gente tem o dia inteiro ali notícias e rumores no nosso celular, no nosso computador, seja lá o que vocês usam, mas, tipo, no X, no Instagram, no YouTube, a gente tem notícias, rumores de roteiro, de coisa que vai acontecer, coisa que já aconteceu, todo mundo já sabe que é roteirizado e tal, que é um entretenimento. A gente tem nas conferências depois dos pay-per-views, lutadores aparecendo, alguns aparecem no personagem, mas alguns aparecem totalmente fora de kayfabe. Tipo, quando o The Rock aparece mesmo, ele sempre aparece e comenta sobre booking, sobre o que ele e o Triple H pensaram sobre boocar tal coisa, dele falando com o Cody sobre tal plano. Então a cortina, ela já foi puxada faz tempo, todo mundo já sabe do que é real, o que não é. A WWE confirmou uma série, ela vai documentar o processo criativo da empresa. Vai ter os bookers fazendo planos, vai ter os wrestlers descobrindo que eles vão vencer tal luta, ou descobrindo que vão perder tal luta. A gente vai ter wrestlers ensaiando no ringue antes do show. A gente vai ver o making off de tudo nessa série. E eu tô muito interessado em ver essa série. E eu vi muita gente reclamando, sabe? Tipo, nossa, mas essa série vai expor demais. Nossa, mas essa série vai matar muito da magia. Mas que magia, cara? A gente já sabe que é falso o negócio. Tipo, não que o wrestling é falso, a palavra falso em si. Não é falso, é real pra caramba. O tanto de lesão que você pode ter, o risco que é cada luta, cada spot. Então, tipo assim, o wrestling não quer dizer que é falso, mas, tipo, todo mundo já sabe que é roteirizado. A própria WWE, ela quebra kayfabe nos próprios programas dela, tipo, nas conferências e tal. Então, tipo assim, não é algo que você tem que preocupar muito hoje em dia. Tipo, o John Cena, ele não é assim de verdade, eu não consigo comprar ideia, ele não é igual o Logan Paul, ele é um cara que a gente ama. Se você não consegue odiar o John Cena, beleza, você não tem que odiar o John Cena, e eu não tô odiando o John Cena, eu tô amando ele pro mano, tá ligado? E eu não tô torcendo contra ele não, eu quero que ele carregue o título até dezembro. Então, eu entendo o que o Ariel Helwani quis dizer, mas ao mesmo tempo, o wrestling, ele é cheio de suspensão de descrença, sabe? Toda hora é suspensão de descrença. E o John Cena, na minha opinião, ele tá fazendo um ótimo trabalho, cara. Eu tô achando ele heel ótimo. Beleza que no ringue ele tá mais limitado, ele não tá lutando muito bem. O evento do WrestleMania Noite 2, antes do Travis Scott aparecer, não tava sendo uma luta tão boa. Tava sendo uma luta ok pra ruim. Mas o John Cena, no sentido de personagem, o tanto de coisa que ele vai fazer com esse reinado, por mais que ele não tenha muitas datas sobrando, as promos são todas divertidas. A promo que ele teve contra o Orton foi muito boa, as que ele teve com o Cody foram boas também. Então, pra mim, o John Cena heel, ele tá vingando. Eu tô gostando muito, eu tô me entretendo pra caramba, e eu sei que é o último ano dele, que tem que aproveitar bastante. O que eu reclamo é dele ser part-timer, dele ter poucas datas, porque ele prometeu que ia dedicar o ano à WWE, e eu tô achando que essas datas que ele tem aí são muito menores do que eu imaginei. Eu imaginei que ele ia aparecer muito mais pra fechar o ano ali, sendo o ano do John Cena mesmo, e vai ser o ano do John Cena, já tá sendo, mas ia ser mais ainda, né? Só que agora que ele tornou heel, ele pode usar isso de desculpa, né? Porque ele heel, ele tá nessa, né? Eu só preciso aparecer, não preciso lutar, e eu não vejo a hora de terminar isso pra ir embora e tal. Então agora que ele tá heel, dá pra comprar mais, que ele vai sumir, que ele não vai ligar pra gente, né? Mas se ele tivesse face ainda, ia ser um pouco pior, né? Então acho que essa heel turn ajudou muito a run dele. O John Cena, toda vez que aparece face, fala que a WWE é a família dele, que é importante pra ele, que ele quer dedicar esse último ano pelos fãs. Aí o cara vai lá e some por um mês, o cara some por 3 semanas. Como é que você vai comprar essa ideia, tá ligado? Então ele heel, ele pelo menos vende que ele tá cagando pra gente, que ele não liga pra gente e que ele quer que a gente vá pro inferno, igual ele já falou. E outro ponto que vale a pena ser citado, por mais que muitos vão discordar desse ponto, mas é inegável que
o Cody Rhodes, ele é o top babyface atual da empresa, ele é o top guy atual. Qual é a ideia que o Triple H quer vender pra gente? Que o John Cena, ele é um herói do passado, se corrompeu, que ele não é mais o herói, ele precisa ser mandado embora pelo herói atual, e que o herói atual vai recuperar o título dele para salvar a WWE do John Cena, né? Até porque o John Cena Hill, ele sendo derrotado por um novo herói, que é o Cody Rhodes, que eu também ainda acho que o Cody Rhodes vai ser quem vai tirar o título dele em dezembro. Não acho que o John Cena vai aposentar com o título. Isso cria um momento de passagem de tocha do John Cena pro Cody Rhodes. Se tiver alguma redenção pro John Cena, algum arrependimento, alguma coisa do tipo, para ele voltar ao normal, para ele aposentar, pra ele ter a chance de olhar pro ringue, agradecer e dar um tchau pros fãs, sabe? Seria saindo do personagem mesmo. Ele perde pro Cody, aí o Cody vai embora com o título, o Cena fica no ringue e se despede. Aí ele sai do personagem, agradece e tal. Isso tem chance de acontecer? Tem chance sim. Seria estranho? Seria, porque o cara, ele vai passar o ano inteiro xingando os fãs pra depois se despedir. Então eu entendo o que o Ariel Helwani quis dizer. Eu concordo em partes com o que ele falou, mas ao mesmo tempo eu mais discordo do que concordo, porque eu acho que a suspensão de descrença tem que ser bem utilizada aqui para a gente conseguir aproveitar bastante essa run do John Cena. E eu espero muito que essa run vingue. Eu espero que as defesas dele sejam bem bucadas. Que se ele for vencer de forma heel, ele pode vencer sujo, ele pode vencer roubando, mas que eles sejam mais criativos com o final, que não seja só Travis Scott também, para não enjoar, certo? Então, no final das contas, a minha opinião sobre o John Cena heel, ela tá mais positiva do que negativa, porque é algo novo, é algo que tá divertindo, que tá entretendo bastante, tá dando pra matar a saudade do John Cena campeão e ao mesmo tempo descobrir um novo lado dele que a gente ainda não viu, e as atuações dele tão bem feitas, tipo, contra o argumento de tipo assim, nossa, o John Cena tá atuando muito, ele tá fazendo muita forçação de barra pra parecer vilão, mas eu acho que a atuação dele tá muito boa, cara, muito em prol do que ele fez em Hollywood, dele ter virado ator e tal. Então acho que ele tá conseguindo atuar bem. Ele já falou que a aposentadoria dele vai ser definitiva, que ele não vai voltar um dia. Essa run é mesmo a última dele. Mas é isso. Digam aí nos comentários se vocês estão satisfeitos com o John Cena heel até agora, com o pouco que a gente teve, ou se vocês estão mais decepcionados com essa heel turn. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like para ajudar. E se gostaram do canal, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.